do infinito, na beleza de uma noite, nos pirilampos lá no céu. Que choras, cantas, és bem mais que uma estrela cintilar. Nas janelas do infinito, estende o teu olhar para mais além. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar. És livre, és um pássaro infindo, é tão terno e é tão lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar, jamais cessará. É lindo o teu voar. Só se for através do Espírito Consolador, só se for através das verdades do Consolador, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir, olhem com real esplendor, pois já existe o Espírito Consolador,
pois já existem as verdades do Consolador. Assim anunciou Jesus que o Consolador viria numa chuva de luz, iluminando as trevas do sofredor, espalhando otimismo e mostrando as verdades pelas palavras fraternas do Espiritismo, pelas palavras fraternas do Espiritismo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre,
Olá, queridos amigos. É com muita felicidade que o setor do atendimento fraterno informa que a nossa casa inicia o atendimento fraterno virtual. Faremos atendimento pelo WhatsApp e pelo Google Meet. Você precisa conversar? Ou você precisa de orientação sobre a doutrina espírita? Envie uma mensagem para o número do WhatsApp 21 95 904 9094 e nós agendaremos o seu atendimento fraterno. Ou ainda, envie uma mensagem para o e-mail 100.atendimentofraterno@gmail.com. Você não está sozinho. Olá, amigos queridos e colaboradores da nossa casa querida, o Centro Espírita Miguel. Gostaríamos muito de agradecer a todos que confiaram e continuam confiando em nosso trabalho, nos auxiliando com suas contribuições mensais para que a distribuição de alimentos não parasse. O nosso muito obrigado. E viemos aqui mais uma vez conversar sobre as nossas prioridades neste momento, que é o conserto do telhado, do Salão Alfredo e as infiltrações na parede da sala de corrente fraterna. Estamos em fase de orçamento, mas já sabemos que para essa realização precisamos da ajuda de todos vocês. Iniciando assim, a partir de agora, uma campanha de doações. Essas doações poderão ser feitas em nossa conta. Nós só pedimos a todos que, quando enviarem um comprovante de depósito, indicar que é para a obra do telhado e assim que terminarmos, poderemos com certeza reabrir a nossa casa para as diferentes atividades. Juntos, somos muito mais. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Que assim seja. Agradecemos, assim, toda a contribuição recebida. O nosso muito obrigada. Bom dia a todos. Sou Silvia Costa, trabalhadora da casa. Sejam todos bem-vindos à nossa casa, ao Centro Espírita Miguel. Sintonizados com a espiritualidade de luz, que lá se encontra trabalhando incansavelmente, sempre nos acolhendo, nos amparando, e com o pensamento elevado ao Pai, a Jesus, à Virgem Maria, vamos juntos desfrutarmos de todas as bênçãos enviadas para nós nesta manhã. Hoje o estudo será feito pela Fátima Queiroz, trabalhadora da casa. Ela dará continuidade ao capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o item será item 8, Obediência e Resignação. Que possamos aproveitar o máximo das lições trazidas nessa manhã e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Bom dia. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 126,
obediência construtiva. E assim vos rogo eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo, Efésios, capítulo 4, versículo 1. Na leitura do Evangelho, é necessário fixar o pensamento nas lições divinas para que lhes sorvamos o conteúdo de sabedoria. No versículo sob nossa atenção, reparamos em Paulo de Tarso o exemplo da suprema humildade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio e vigoroso que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona lamentações. Compreendendo que permanece a serviço do Cristo e cônscio dos deveres sagrados que lhe competem, dar-se por prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem administradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impulsividade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. Elevando o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, a Virgem Maria, a Miquel, Catuíte, a todos os médicos e enfermeiros, trabalhadores da nossa casa, ao Centro Espírita Miquel, vamos iniciar nossa prece agradecendo por tudo que recebemos, por todo amparo, por toda misericórdia, por todo amor que esse Pai tem com todos nós. E sintonizados com as vibrações de amor e luz, vamos rogar ao Pai, aos nossos guias, aos trabalhadores do bem e do amor, que através da misericórdia do Pai nos tragam forças, que tragam alento a todos aqueles que estão enfermos do corpo ou do espírito, que deem sabedoria para enfrentar cada situação com fé, com obediência, com resignação, sempre colocando tudo nas mãos desse Pai que tanto nos ama, pedindo a Ele que nos auxilie
a ultrapassar todas as dificuldades, tudo que temos de transtornos, de algumas situações difíceis que enfrentamos a cada dia. Que Ele possa nos dar o socorro que precisamos e merecemos. Que possamos receber o remédio que nos auxiliará na nossa melhoria. Não só a nossa material, mas também espiritual. Porque sabemos, temos a certeza de que não estamos sozinhos e que seremos sempre amparados por esse Pai que só quer o melhor para todos nós. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, eu sou Fátima Queiroz, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, e vamos tratar do tema obediência e resignação. Esse texto foi trazido pelo Espírito Lázaro em Paris, em 1863. Então diz assim: obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Equivocadamente, damos muitas vezes um caráter de passividade à questão tanto da obediência quanto da resignação. Elas são, como diz aqui Lázaro, virtudes ativas que vêm acompanhados da doçura. O fato de virem acompanhados da doçura não significa que não haja a possibilidade de um posicionamento diante dessas situações, né? dessa prática, tanto da obediência quanto da resignação. O Espírito Hammond, ele no livro Renovando Atitudes, ele vai dizer que a obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e a mais consciente possível. Ora, se a gente pensar, né, quando nós começamos a aprender a ser obediente? Muito provavelmente na nossa família, quando aprendemos a ser obedientes aos nossos pais, que estabeleciam limites, que nos orientavam diante das circunstâncias da vida, situações que poderíamos passar, necessidades que tínhamos, né, de ouvir aqueles conselhos que nós ainda não tínhamos condições de discernir. Então, quando nós tratamos de obediência ao longo da nossa vida, vamos estar muito frequentemente lidando com situações em que vamos estar sujeitos a uma subordinação, seja no trabalho, seja na escola, seja em determinadas situações em que existem limites, existem regras, e nós precisamos, então, estar ali cooperando, mas sem uma atitude de passividade, de falta de iniciativa, de um servilismo sem sentido, muitas vezes achando que temos que nos submeter a situações que contrariam a nossa vontade e ao nosso discernimento. Então, é importante que a gente
comece a pensar nessa obediência, até vamos tratar primeiro da obediência, com essa possibilidade de autodisciplina. Eu aprendo a ter uma disciplina para que na minha vida eu possa ter uma conduta mais cooperativa, mais fraterna. Então, porque quando eu fico pensando, vamos pensar na nossa saúde, por exemplo, né? Então, quando descobrimos que temos algum problema de saúde, será que a gente vai ter, né, a tranquilidade de mudar os nossos hábitos, de nós trazermos para a nossa vida um enfrentamento lúcido, um enfrentamento racional, de forma que eu possa estar enfrentando aquela situação com a vontade de superar, a vontade de ficar bem, mas também com essa necessidade de rever o que até então eu tenho feito e que possa estar trazendo essas dificuldades. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime seria uma pessoa fraca, covarde, sem coragem. Não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Bem, então, como nós vínhamos inicialmente conversando, né, a obediência é esse consentimento da razão. Racionalmente, eu vou obedecer às situações, eu vou avaliar aquilo em que eu posso estar me comprometendo. Por isso que com as crianças também acontece isso, né? As crianças perguntam, quando a gente fala alguma coisa que pode ou não pode fazer, eles perguntam logo, por quê? E é importante que a gente vá desenvolvendo essa racionalidade. Por que ele precisa obedecer numa determinada situação? Quando a gente contraria aquela expectativa que ele tem. E a resignação é o consentimento do coração, quer dizer, é quando o sentimento ele traz a força que é necessária para o enfrentamento das provas. Quando ele fala aqui, né? Carregam o fardo das provações. Porque todos nós vamos precisar estar colocando em prática nesse exercício de desenvolvimento dessas virtudes ao longo das nossas vidas, vamos estar colocando em prática no momento do sofrimento, né? Nesse momento especialmente em que nós vamos estar sendo assim, é que a gente vai estar desenvolvendo isso. E aí ele fala que a gente carrega esse fardo, mas a revolta não. Então, vamos pensar assim, nas situações que ocorrem na nossa vida e que nós nos revoltamos, inclusive, contra Deus. Não aceitamos que aquela prova esteja ocorrendo conosco. E ele vai dizer, então, mais adiante, que o fraco, o covarde, ele não pode ser resignado. Por quê? Para a resignação é preciso haver coragem, é preciso haver também essa lucidez, numa reflexão que vai nos possibilitar o perfeito entendimento das situações evolutivas que nos chegam.
Então, seja ela através da perda de alguém querido, da doença, das situações que não saem do jeito como a gente queria. Então, quanto mais lucidez e confiança na providência divina, de que as coisas não estão saindo do jeito que nós queremos, mas que é o melhor para nós vamos conseguir lidar com essas situações da melhor forma possível. Então, a resignação, ela é essa certeza que vem da nossa fé, da nossa confiança em Deus, de que é possível fazer esse enfrentamento, que talvez nesse momento eu não entenda o porquê que eu estou passando por isso, mas não significa que eu precise ficar inativo diante das situações. Muito pelo contrário, lá no primeiro slide a gente estava vendo que são virtudes ativas. Então eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu possa fazer para lidar com aquela situação, para superá-la, para enfrentá-la, para redirecioná-la. Então, o fato de aceitar aquela situação não significa que não possa ter, né, uma atitude diferente da inércia, porque a gente precisa agir de forma coerente com a nossa consciência, com tranquilidade e brandura, tendo força para resistir à revolta, aos desejos, às paixões. Então, é assim que a gente vai conseguir lidando com isso. E ele vai dizer, então, em relação à obediência, que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Por quê? A gente estava lá falando, né, anteriormente da autodisciplina, né? Então, a obediência, ela está vinculada também a uma necessidade de nós estarmos assim revendo os nossos posicionamentos. Então, quanto mais orgulhoso e egoísta eu for, menos possibilidades eu tenho de aceitar que o que eu estou, né, sendo obrigado, vamos dizer assim, né, a obedecer, seja do plano divino ou no plano material, eu vou ter dificuldade de me superar nesse sentido, de ver além daquilo que eu considero que é o melhor naquele momento. No livro Boa Nova, no capítulo 19, esse livro foi ditado pelo espírito Humberto de Campos, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Em um trecho que ele diz assim: Jesus dizendo para João: é preciso colocar a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que seja contrariado em determinadas ocasiões. Então aqui ele está trazendo essa reflexão importante sobre a obediência aos desígnios divinos, né? A resignação em relação às provas, porque muitas vezes nós não vamos conseguir encontrar a explicação ou vamos querer aceitar aquela provação que nos chega. Porque a nossa visão é uma visão limitada, a gente não tem um conhecimento das nossas escolhas. Quando passamos por provas no plano material, escolhemos os gêneros de provas que vamos passar. E essa visão mais acanhada que nós temos durante a reencarnação, ela muitas vezes nos leva assim, a negar. Não, como eu pude escolher isso? Por que eu estou passando por esse tipo de situação?
Então, muitas vezes a gente não consegue compreender e se volta contra Deus, se revolta diante daquela situação que precisamos passar. Às vezes, ao longo da vida, com o tempo passando, a gente vai compreender que muitas vezes até o que nós pedimos através da oração não era adequado para nós naquele momento. Quando a gente não foi atendido, a gente se revoltou, não entendeu porque Deus não aceitava aquela nossa rogativa. Mas o tempo muitas vezes vai nos mostrar que Deus agiu como age sempre em nosso benefício, nos protegendo de maiores quedas. Então, esse trecho aqui, ele traz essa necessidade de nós estarmos refletindo sobre isso. E vamos lidar no nosso dia a dia com várias situações onde poderemos exercitar essas duas virtudes, nos colocando assim em movimento diante desse aprendizado, e que a gente não pode confundir, como a gente já falou, né, anteriormente, com uma inércia, com uma falta de posicionamento lúcido, reflexivo, racional, criterioso diante das situações que nos chegam. Isso é fundamental, que a gente nunca perca de vista a nossa capacidade de escolher com acerto, de enfrentamento com sabedoria, com uma confiança plena de que nós somos envolvidos sempre pelos nossos amigos espirituais, pelos emissários de Deus e de Jesus, para que possamos estar enfrentando as situações. Então, essa postura vai nos facilitar no sentido de que a gente possa estar vivendo de uma forma mais serena diante dos problemas que nos surgem. Então, continuando, cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Eu escolhi aqui essa imagem, né, que é até uma imagem que trata desse texto, né? Porque, embora eles pareçam estar estudando, um está de costas para os outros, né? Assim, traduzindo um pouco essa questão da indiferença entre essas duas pessoas. É claro que a intelectualidade, o desenvolvimento da inteligência é fundamental para que nós possamos, né, progredir, e por meio da inteligência também nós podemos desenvolver cada vez mais as nossas possibilidades de auxiliar o nosso próximo, de ampliar o nosso senso moral, na mesma medida em que compreendemos de melhor forma as situações, as leituras, os ensinamentos que nos chegam. Mas nem sempre isso ocorre, e nem sempre a atividade intelectual ela vai se voltar para o bem coletivo.
Isso é algo importante para nós refletirmos nesse trecho que Lázaro nos traz, porque quando ele diz que o vício é indiferença moral, porque infelizmente nós estamos, vivenciando um grande egoísmo, uma competitividade, uma exacerbação do orgulho, da vaidade, das pessoas quererem parecer algo que não são ou que não têm, para que façam sucesso nas mídias sociais, para que possam ter prestígio, muitos amigos, que tenham um status social que muitas vezes não corresponde àquela necessidade espiritual de desenvolvimento da cooperação e da fraternidade com todos. Então ele traz aqui temos que evoluir, temos que progredir, o desenvolvimento intelectual é fundamental, mas ele não pode estar somente sendo desenvolvido sem que a gente também perceba as situações que estão ocorrendo à nossa volta. E como que a gente pode bem utilizar essa inteligência, esses conhecimentos em benefício da coletividade, para que a gente possa promover o melhor bem possível, possamos ser úteis da melhor forma possível, para que a gente possa utilizar tudo que nos chega de conhecimento, transformar isso em atitudes de caridade, de solidariedade uns com os outros. Finalizando o texto, ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, que aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Então, nesse último texto, Lázaro nos traz a importância de nós estarmos dando ouvido, aos ensinamentos de Jesus, porque a negação desses ensinamentos, a resistência a esse aprendizado, nos levará ao sofrimento, quando ele fala da ação do freio da espora, que significa a ação do limite, porque se vivemos de uma forma treslocada, de uma forma que a gente, sem responsabilidade, sem nos determos diante das situações que se nos apresentam para termos uma atitude mais coerente, nós então precisaremos de limite. Então é importante que a gente esteja atento a tudo que nos chega, para discernir com acerto, para fazer melhores escolhas, para lidar com os problemas, os sofrimentos, de forma resignada por um lado, mas de forma ativa, buscando as melhores condições para o enfrentamento desses sofrimentos, dessas situações. Então, que todos nós possamos refletir sobre esses momentos que passamos aqui juntos, sobre essa linda mensagem de Lázaro, trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, refletindo sobre as nossas posturas, para que tenhamos cada vez mais a vivência do ensinamento do Cristo nas nossas vidas. Um bom dia para todos, fiquem com Deus. É o término da nossa reunião. Agradecidos por tudo que recebemos nessa manhã de hoje, o remédio,
as bênçãos, o amparo, tudo que recebemos da espiritualidade de luz, de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, agradecidos, com o coração confortado, na certeza de que fomos e somos atendidos sempre pelo Pai. Vamos pedir por aqueles que estão num leito de dor, que estão doentes e aflitos. Vamos pedir que possamos ser envolvidos por todas as vibrações dessa manhã de hoje, dessa reunião tão proveitosa, onde nos foi ofertado um estudo tão esclarecedor, um estudo que nos deu a oportunidade de reflexão do que estamos fazendo no nosso dia a dia. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que sempre nos permite usufruir da sua luz, com a presença de nossos queridos irmãos da Casa de Miguel, que sempre nos auxiliam com sua paz, luz e vibrações de amor nesta reunião de fluidoterapia, envolvendo nossos irmãos encarnados e desencarnados, a fim de melhorarem nas suas dificuldades físicas e espirituais, com a luz dos ensinamentos do Evangelho trazido por Jesus. Senhor, ajude o nosso planeta Terra, cujos países que o compõem ainda trazem a dificuldade do Covid-19, nossos irmãos desempregados, aos irmãos que ainda que são orgulhosos e egoístas, para não perderem a oportunidade de crescer moral e espiritualmente dentro da fé, coragem, resignação, caridade e amor, fortalecendo-os na sua trajetória espiritual. Luz e despertar de nossos irmãos desencarnados que ainda guardam sofrimentos de vida passada e saem em busca de vingança, e com isso se afasta do seu progresso espiritual. Peço também, Senhor, orientação e luz pelos irmãos políticos, a fim de que não se distanciem de seus juramentos de auxílio ao povo. Peço pelos asilos, orfanatos, prisões, manicômios, leprosários. Gratidão, Senhor,
Gratidão, Jesus. Gratidão, Maria.